E aí, meus alunos queridos e amados, tudo bem? Olá, estamos chegando aí. Hoje é um dia interessante porque nós estaremos retomando as aulas presenciais e, como eu não pude participar da reunião de professores, eu não estou bem informado, confesso a vocês. Então eu não sei como vai ficar a situação, não sei se as aulas remotas vão ser suspensas, não sei se vai ter continuidade com a aula presencial e a aula remota, realmente não sei. De forma que, se as aulas remotas forem encerradas, hoje seria a nossa última aula remota, mas eu não sei, sinceramente não sei. Bom, enfim, para hoje eu quero fechar o processo da fermentação, né, que nós estamos trabalhando já há bastante tempo no metabolismo energético dos organismos, das células, e para hoje nós temos o encerramento, porque na semana passada eu passei uma atividade de exercícios para vocês, né? Com quantos, deixa eu ver quantos foram. Foram 5 exercícios somente. Então, eu vou comentar hoje, está previsto eu fazer o gabarito. Eu estou enviando o gabarito comentado, né, para aqueles alunos que se dispuseram realmente a fazer o trabalho, como deveria ser feito. Com todo rigor, com toda autodisciplina, com toda dedicação e foco. Bom, então a primeira questão é falar que a fermentação e a respiração celular apresentam uma etapa em comum, né, porque a gente já viu isso, apesar de serem processos bastante distintos, embora ambos sejam processos respiratórios para os respectivos organismos que os realizam, né? Observe as alternativas a seguir e marque aquelas que apresentam um processo comum à fermentação e à respiração celular. Então, pelo que eu estou enviando hoje para vocês, a resposta correta seria glicólise. De todas essas alternativas, a única que pode ser considerada comum à fermentação, que é a própria fermentação, né, e a respiração celular, é a glicólise. Na verdade, a fermentação ela é exatamente a glicólise que aparece na respiração celular, com um prolongamento bioquímico. Existe mais uma reação, mais uma oxidação, ou duas, que são feitas, dependendo do tipo de fermentação, tem a alcoólica e a do etílica, o ácido acético, o vinagre e o álcool. Então, dependendo da fermentação, são uma ou duas reações a mais só, no caso da fermentação. Mas a glicólise é comum, tanto na fermentação quanto na respiração celular. Portanto, a alternativa B. A segunda questão, repito, esse comentário, esse vídeo, assim como a atividade em si, ou mesmo a própria aula, só vai ter sentido para aqueles alunos realmente que fizeram o trabalho e que podem agora, né, estar com o exercício olhando aí, acompanhando o meu comentário. A segunda questão diz: se as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbica ou da fermentação, que a gente sabe que as células musculares têm essa capacidade adaptativa. Quando um atleta desmaia após uma corrida de 1000 metros por falta de oxigenação adequada no seu cérebro, o gás oxigênio que chega aos músculos também não é suficiente para suprir as necessidades respiratórias das fibras musculares que passam a acumular
Bom, então esse é um fenômeno típico da fadiga muscular, né? O oxigênio não é suficiente para suprir as necessidades aeróbicas daquelas células. Então, elas, por uma questão de adaptação, o que ocorre? Elas acumulam ácido lático, né? Então, elas passam a acumular ácido lático, que é a letra C, alternativa C. Quando ocorre falta de oxigênio, as células musculares passam a quebrar a glicose por meio de fermentação e acumulam ácido lático. Por quê? Elas, pela falta de oxigênio, existe uma adaptação para elas continuarem vivas, para continuarem a funcionar, elas recorrem a um processo anaeróbico, que é a fermentação, produzindo ácido lático, que é um tipo de fermentação lática, não é? Bom, terceira questão. A fermentação é um processo importante para a indústria alimentícia, uma vez que possibilita a fabricação de produtos como pães, cerveja, iogurte, entre outros, queijo e entre outros. Esses produtos são formados por diferentes modos de fermentação, sendo o iogurte e o queijo, por exemplo, formados a partir da... Aí, qual das fermentações é responsável pela produção de iogurte e queijos? Então, das 5 alternativas, não é a alcoólica, não é a glicosídica, é a fermentação lática. A fermentação lática ocorre quando o piruvato, que é o produto normal da glicólise, né, que é a base da fermentação, a base bioquímica, o piruvato é transformado em ácido lático. Lembra que no início do nosso vídeo eu falei que a fermentação podia ter 1 ou 2 reações de oxidação a mais do que a glicólise para ser uma fermentação? Então, no caso da fermentação lática, a oxidação do piruvato forma ácido lático, né? 2 moléculas de ácido lático. Esse processo ocorre na produção de iogurte, queijo e também nas nossas células musculares, como já foi visto na questão 2. Questão 4. A fermentação e a respiração celular são 2 processos de obtenção de energia, né? Que fique bem claro. Entretanto, um deles obtém maior quantidade de ATP, que é a molécula energética, que é a finalidade, que é o fim de todo processo metabólico energético, é a produção de moléculas que guardem a energia produzida, né, ou liberada pela oxidação da molécula original. Marque a alternativa correta a respeito saiu até com erro de digitação, estou corrigindo agora, mas vocês receberam ele com esse erro. Ao invés de respeito, saiu repeito. Então, marque a alternativa correta a respeito do rendimento dos 2 processos. Já estamos com quase 9 minutos, eu vou direto para o comentário. A alternativa correta é a alternativa D, que diz assim: a fermentação possui um saldo de apenas 2 ATPs. O saldo é o lucro, né? Porque há gastos de ATP. Então, o lucro são de 2 ATPs, apresentando, portanto, pouco rendimento. Então, essa é a alternativa correta, porque apresentando 2 ATP, comparado com a respiração celular, o saldo da respiração celular é de 30 ATPs. Então, a diferença é enorme. A diferença de eficiência energética entre a fermentação, que é um processo anaeróbico, e a respiração celular, que é um processo aeróbico. E a última questão analise as afirmações abaixo relativas ao processo do metabolismo energético. São 6 afirmações.
É 1, 2, 3, 4, 5 e 6, em números algarismos romanos. Eu vou direto para o comentário, porque já estamos com 10 minutos de vídeo. A opção correta é a opção A, ou seja, estão corretas a 1, a 3, a 4 e a 5. Comentário. A alternativa 2 está incorreta, então não pode aparecer. Onde tiver 2, não pode ser marcado, porque a 2 é incorreta, porque a obtenção da energia pode ser feita por processos anaeróbicos, ou seja, que não necessitam de oxigênio. E a opção 2 diz: todos os processos de obtenção de energia ocorrem na presença de oxigênio. Não é verdade. Existem os processos anaeróbicos. A fermentação, por exemplo, é uma via de produção de energia anaeróbia. A alternativa 6 está incorreta porque a fermentação libera apenas 2 ATPs e a respiração libera 30 ATPs, como já foi visto. Então, o que diz a opção 6, que é incorreta? Só tem 2 incorretas, a 2 e a 6. Né? A 6 diz o seguinte: na fermentação, a energia liberada nas reações de degradação, a degradação é a oxidação, né? Da molécula de glicose, é armazenada em 38 ATPs, enquanto na respiração aeróbica e anaeróbica é armazenada em 2 ATPs. Essa completamente absurda, né? Na verdade, na fermentação, aqui está dizendo que a fermentação, a energia liberada é de 38 ATPs, não é? O saldo final é apenas de 2 ATPs. Então, completamente absurda. Essas duas estão erradas, portanto, só estão corretas a 1, a 3, a 4 e a 5. 12 minutos de vídeo. Então, gente, é isso aí. Se as aulas remotas se encerrarem, então hoje é o nosso último vídeo. Se elas continuarem, então até a próxima. Eu vou saber disso hoje ou amanhã. Eu não sei bem o que está acontecendo. Tá ok? Então um grande abraço para todos vocês. Até hasta la vista. Ok? Beijo.